Uma das coisas que eu fui descobrindo na época é que eu fiquei famoso bastante, assim, para alguns clientes, que eu era o cara mais caro, mas eu era o cara que funcionava, né? Então, quando o pessoal contratava site de outra empresa, o site não funcionava, dava pau e etc. E quando contratava comigo, funcionava, mas era mais caro. E aí o que é interessante, né? Por que eu acabei sendo a pessoa mais cara do mercado, né? Então, na época, aqui na minha região. A única coisa que me vem à cabeça, assim, na época, é que eu olhava aquilo e falava, tá, beleza, se eu cobrar R$100 por site e eu conseguir entregar um por mês, tô perdido, né? Então, o que eu tentava fazer? Falar, eu vou aumentar o preço para eu fazer o máximo de qualidade. Então, se eu conseguir cobrar R$1.500 num site e em um mês eu fizer esse site, eu consigo ficar um mês dedicado em cima desse site. Então, eu consigo colocar muito mais qualidade nesse site. E aí, sempre eu fazia menos sites, mas cobrava mais. Né? Então, eu fui um dos poucos sobreviventes de sites assim na região daquela época. Né? Obviamente, hoje já está renovando o mercado, mas naquela época eu era um dos poucos que sobreviveu. Né? Então, várias empresas surgiram, agências morreram, o pessoal parou de mexer com essa área. E aí, uma coisa que foi interessante, comecei a perceber que tinha uma outra barreira para eu não ganhar mais, né? Então, tinha um outro platô ali. O site, na época, eu queria fazer tudo muito bonito, mas eu não sou... a minha criatividade ela não funciona tão rápido quanto a minha parte lógica. Então, eu tenho muita dificuldade de conseguir fazer coisas criativas lá, que eu pensava que aquilo era importante na época, de fazer coisas criativas e botar pro ar e tal. Eu tinha muita dificuldade de fazer isso. E aí, uma coisa que eu fui descobrindo foi, caramba, mas tem gente que faz isso rápido. Vou começar a terceirizar isso com outras pessoas. Até o Márcio Toledo, né, que sempre acompanha a gente aqui, eu terceirizava muitas coisas com ele. Pra quê? Aí eu cobrava mais no site, ele fazia o layout top, eu vendia o site mais caro, porque o layout era top. Eu vendia isso também pro cliente, falei, cara, quem vai fazer seu site é um cara profissional aí, manda bem pra caramba, tal. Mostrava o portfólio desse cara, do Márcio Toledo. No fim das contas, eu conseguia fazer sites mais caros ainda, e mais rápidos, porque eu tirava a parte que eu era lento, né? Então, a parte gráfica, que eu era meio lento, eu passava para outra pessoa que era mais rápido. Então, eu fui aprendendo a negociar muito desse tipo de coisa. Comecei a perceber, beleza, eu não posso furar com o Márcio. Como é que eu faço, né, se o cara não me pagar? Geralmente, assim, para ser lucrativo na época, eu cobrava coisa de 30%, 40% antes, que era o dinheiro que ia pro Márcio. Já ajudava, porque daí eu já pegava esse dinheiro, dava para ele recebia o dinheiro adiantado e ele fazia um pouco mais barato para mim por causa disso. Isso funcionou por bastante tempo, então eu fui fazendo bastante disso, né? Então, vendendo muito site e etc. E depois de um tempo, né, eu falei, nossa, tô um pouco cansado disso também. Então, já estava cansado de mexer um pouco com o site, estava um pouco desanimado. E aí que foi interessante que foram surgindo outros negócios que tiveram como início a minha criação como site. Então, como eu comecei criando sites ali, eu era muito famoso, né? Então, conversa com o Túlio que ele vai te ajudar. Então, e tudo meio que circulam em sites até hoje, né? Então, se você vai criar um aplicativo, uma aplicação, etc., você tem um site, você passa pelo site. Não tem como escapar. E aí um deles, que foi legal, assim, a gente começou a criar um site e tal. E a ideia era ter várias pessoas que utilizassem esse site. Então, a gente começou a fazer ele um multi-tenant, né? Então, como é um modelo de SaaS hoje em dia. E aí que foi interessante. Eu comecei prestando serviço. Eu prestava o serviço para esse meu ex-sócio, por exemplo, de uma das empresas. E aí ele me pagava e tal. E aí foi evoluindo a coisa. E o site foi ficando cada vez maior ali, cada vez com mais funcionalidades, etc. E aí ele fez uma jogada que foi muito legal. Ele conseguiu um investidor e tal, e me chamou para ser sócio, que é uma prática bastante comum hoje em dia, né? Para você segurar e ter pelo menos um sócio técnico na equipe. Então, isso ajuda bastante. E tudo surgiu por causa de site.